Imaginem só descobrir que uma das mentes mais brilhantes da história talvez tenha duvidado da sua maior criação. Pois é exatamente isso que vamos investigar aqui, um verdadeiro mistério filosófico, escondido nos textos de Platão, que pode virar de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre a sua famosa teoria das formas. E a pergunta que não quer calar é esta: será que Platão, o grande campeão da teoria das formas, em algum momento se virou contra ela? Parece loucura, não é? Mas as pistas que ele foi deixando nos seus diálogos sugerem que a história é bem mais complicada do que parece à primeira vista. Ok, antes de mais nada, vamos só alinhar as ideias. A teoria das formas é a grande obra de Platão. Basicamente, ele dizia que este nosso mundo, o que a gente vê e toca, é só uma sombra. Pensem, por exemplo, numa cadeira. Para Platão, qualquer cadeira física é apenas uma cópia imperfeita da cadeira ideal, a forma perfeita que existe no outro plano. É essa ideia que está no olho do furacão. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. E se o próprio arquiteto desta ideia monumental começasse a ver rachaduras na sua própria construção? A simples possibilidade de Platão ter duvidado do seu próprio trabalho é o que torna esta investigação tão fascinante. A nossa primeira pista leva-nos a um dos seus diálogos mais enigmáticos, o Parmênidas. Vamos pensar neste texto como se fosse a cena do crime. É aqui que a gente encontra as primeiras e mais chocantes provas de uma possível crise de confiança. E o que encontramos lá é de cair o queixo, a sério. Platão usa a personagem de outro filósofo, o Parménides, para basicamente demolir a sua própria teoria. É como se um cineasta fizesse um filme só para dizer que a sua obra-prima anterior, afinal, estava toda errada. É uma coisa muito, muito estranha. E olhem que não é uma crítica levezinha, não. A palavra usada é implacável. O jovem Sócrates, que normalmente é o herói super confiante de Platão, aqui ele fica encurralado, sem resposta, a lutar para defender a teoria. Isto é um sinal claríssimo de que Platão estava a levar estas objeções muito a sério. Então, ficamos com esta dúvida no ar, não é? O que é que se estava a passar? Será que Platão estava só a fazer um teste de stress à sua própria teoria para ver se ela aguentava? Ou será que este foi o ponto de viragem? O momento em que ele olhou para a sua grande criação e pensou: se calhar isto não está bem assim. Certo. Então, como é que a gente resolve este quebra-cabeças? Obviamente, não dá para perguntar diretamente a Platão, mas o que podemos fazer é agir como detetives textuais. Existe um método para seguir as pistas que ele deixou espalhadas pelos seus diálogos. A regra número 1 da nossa investigação é esta: temos de olhar para todos os diálogos como se fossem capítulos da mesma história, a história da jornada intelectual de Platão. Não são textos aleatórios, são como um diário de bordo da sua longa busca pela verdade. Com essa regra em mente, o método é bastante simples. Primeiro, aceitamos que tudo vem da mesma mente. Segundo, comparamos diálogos de fases diferentes da sua vida, por exemplo, um mais antigo como o Fédon contra um mais tardio como o Sofista. E terceiro, procuramos diferenças. As ideias sobre as formas continuam iguais ou mudam radicalmente? No final, esta nossa investigação só nos pode levar a duas conclusões. Não há meio termo. E, dependendo do que as provas mostrarem, a nossa forma de entender Platão pode mudar para sempre. A lógica funciona quase como uma balança. Se encontrarmos consistência, ou seja, se os diálogos mais recentes estiverem em harmonia com os mais antigos, o veredito mais provável é: Platão não mudou de ideias, manteve-se firme. Mas, se a balança pender para o outro lado, se encontrarmos inconsistências e contradições, aí a conclusão mais forte é outra. Sim, ele mudou de ideias, ele reviu o seu próprio pensamento. E é muito importante sublinhar isto, não estamos a falar de um jogo. A hipótese de que Platão estava só a criar quebra-cabeças de propósito para os seus leitores é considerada muito, muito implausível. Para ele, a filosofia era uma busca séria pela verdade, não um mero passatempo intelectual. Mas, no fim de contas, por que é que isto tudo importa? Por que é que nos devemos preocupar se um filósofo da antiguidade mudou de opinião? A verdade é que este mistério diz muito mais sobre nós e a forma como lemos do que propriamente sobre Platão. Este mistério lembra-nos que a filosofia não é um livro de regras, mas sim um processo, uma conversa que está sempre a acontecer. Dá-nos uma janela única para a mente de um gênio, enquanto ele próprio lutava com as suas ideias. E talvez mais importante, desafia-nos a ler tudo,
Não só Platão, com um olhar mais crítico e mais curioso. No final, a grande questão que fica vale para todos os grandes pensadores. Quando lemos as suas obras, estamos a ouvir uma única voz a declarar uma verdade absoluta? Ou será que estamos, na verdade, a ouvir um coro de ideias em conflito, o som de uma mente em plena evolução? A forma como respondemos a isto? Bem, isso pode mudar a nossa forma de ler para sempre.